Oi, gente. Hoje eu vou conversar sobre o debate que aconteceu na Record, uma segunda parte aí, abordando alguns poucos aspectos que eu deixei de abordar no meu vídeo anterior. Alguns de vocês repararam, eu também estava com muito sono na hora que eu fiz, foi de madrugada, não é? Eu postei de madrugada o vídeo, mas eu deixei de falar de algumas coisas, então é interessante fazer esse vídeo complementar. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, a gente aqui conversa sobre política, ciência e filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos em que eu falo com grandes especialistas de diferentes áreas, gente da saúde coletiva, da política, até astrônomos e cientistas planetários da NASA foram entrevistados para o canal, então grandes figuras aí da ciência mundial e brasileira. E também tem o Filosofia Popular, que toda sexta-feira eu discuto filmes e séries do ponto de vista político e filosófico. Sugiro que vocês deem uma olhada nos filmes e séries que eu discuto nessa sessão. Pois bem, gente, o que é que eu não falei? Eu não falei sobre o Cabo Daciolo. E aí depois eu fiquei pensando por que eu não falei sobre o Cabo Daciolo e não é um complô para não falar do Daciolo, inclusive porque durante o debate ele falou que estão tentando tirar ele do próximo debate. Eu nem sei se isso é real, mas se for é lamentável, mas enfim. Eu não falei porque eu faço anotações durante o debate das coisas que eu considero mais relevantes e tal. E realmente eu não achei nada durante o debate assim de muito destaque entre as coisas que o Daciolo falou. Mas, depois pensando bem sobre o candidato e sobre o que ele significa nessa eleição, ele tem alguns significados interessantes, e aí eu vou discutir eles aqui agora. O primeiro, que é o aspecto mais positivo do candidato, é que eu acho que ele realmente acredita no que ele está falando. E o coração dele está no lugar certo, ou seja, ele se importa com as pessoas mais pobres, com a classe trabalhadora. Isso para ele não é fake. E o discurso dele de Deus e de amor e tal, também me parece que não é fake, que é genuíno, embora muito exagerado. Diferente, por exemplo, do discurso de Bolsonaro, quando Bolsonaro fala de cristianismo, de religião e de Deus, eu não chegaria ao ponto de dizer que é fake no caso de Bolsonaro, mas não me parece tão genuíno. Eu acho que é a forma mais precisa de expressar. Pode ser que seja, mas não parece, no caso de Bolsonaro. No caso de Bolsonaro, parece uma coisa meio que oportunismo, com uma certa religião familiar, mas não uma coisa que... E, mais importante, os aspectos mais bonitos da perspectiva e ideologia cristã, de amar o próximo, de virar a outra face, de amar até os inimigos, esses aspectos certamente não atingiram o coração do Bolsonaro. E, ao contrário, me parece que tocam o coração do Cabo Daciolo. Eu posso estar equivocado na minha análise, mas a análise psicológica que eu faço do Daciolo é que ele é um homem sincero. Então ele realmente acredita no que ele está dizendo, e esse é o aspecto, sem dúvida nenhuma, mais positivo do ponto de vista da solidariedade, empatia. Isso tudo me parece genuíno, e que essa empatia e solidariedade, que no caso do Daciolo tem raízes cristãs, e muito falta ao candidato Bolsonaro, que disputa em parte do mesmo eleitorado evangélico e tal. Agora, os outros dois aspectos do Cabo Daciolo, que tudo bem não tem o mesmo impacto, não são tão bons. O primeiro é que ele é dado a teorias da conspiração. Ele falou da coisa do Ursal, que foi uma piada de uma professora, enfim, isso daí já está mais do que provado que não tem nada a ver, e que foi maluquice do Olavo de Carvalho, que é um conspiracionista bobo bem conhecido. Tem gente que respeita ele e valoriza e acha que é grande filósofo e tal. Em círculos acadêmicos, que é onde eu circulo, e já conversei com grandes filósofos de verdade, como João Carlos Salles e muitos outros, e historiadores, e pesquisadores e cientistas da área da saúde, da área da história, enfim, alguns vocês já devem ter visto que eu entrevistei. Uma figura como Olavo de Carvalho é completamente ignorada, porque, enfim, não tem muita importância uma pessoa que não publica nos meios acadêmicos, que não se submete aos pares e que fica de fora, enfim,
sendo uma figura midiática, digamos assim. O outro aspecto do Cabo Daciolo que não é tão legal, mas aí é uma coisa de diferença de perspectiva, e democraticamente nós podemos ter essa diferença, e isso não é um julgamento sobre o caráter dele de forma alguma, mas é que ele, obviamente, pela influência evangélica, ele é muito mais conservador do que eu, e por isso leva ele a ter uma série de posições que são divergentes com as minhas, mas em um ambiente democrático podemos divergir tranquilamente. O discurso dele que toca nessas teorias da conspiração, isso me preocupa mais, porque isso tende a fazer as pessoas perderem a noção da importância da verdade científica, de você verificar fontes. Nós vivemos muito numa era que toda hora chega uma notícia no celular e parece uma coisa bombástica e tal, e aí eu olho, é alguém que me enviou. E aí quando não tem fonte, eu pergunto qual é a fonte, e quem foi que disse isso, em que circunstâncias. E eu começo a ficar, as pessoas acham isso chato, mas eu brinco que é a chatice de um cientista, a chatice necessária. Você precisa verificar as informações. E a maioria dessas informações, quando você faz o mínimo de verificação, você percebe que a credibilidade é baixíssima, para não dizer inexistente. Diante disso, essa prática, que é uma das 3 coisas que eu elenquei em relação ao Cabo Daciolo, é preocupante. Não acho que ele faça por mal, diferentemente de gente da campanha do Bolsonaro que vincula fake news, notícias falsas, intencionalmente para ganho político. Eles sabem que não é verdadeiro e vinculam. Uma coisa muito pior do ponto de vista ético. No caso do Daciolo, me parece que ele realmente acredita e é iludido por essas coisas, né? E eu lamento a ingenuidade dele em relação a esses temas e o pouco conhecimento de política que ele tem em relação a esses temas. Só isso. Não é uma condenação do caráter dele de forma alguma, mas ele ajuda a propagar esse tipo de coisa e isso é sim preocupante. Sobre a troca do Ciro com Haddad, que deu uma certa repercussão na mídia, e eu não achei lá grandes coisas, talvez porque a discussão de uma constituinte exclusiva com participação popular seja uma bandeira tão antiga de setores da esquerda e que envolve não um desrespeito à Constituição, mas mudanças na Constituição utilizando o processo democrático, completamente diferente da sugestão do Mourão, que não me pareceu me pareceu um problema interpretativo, ou seja, e se reduz a uma coisa meio boba do ponto de vista do discurso. Ou seja, o Ciro, ele disse que, e Ciro está correto, que a presidência não tem o poder de convocar uma constituinte independente do Congresso. E ele está correto. Só que não me parece que é isso que o PT e o Haddad estão defendendo. O que eles defendem é que a presidência vai estimular, vai pressionar, vai usar o seu poder e sua influência e o apoio popular para que haja uma constituinte exclusiva e haja uma transformação em alguns aspectos da nossa Constituição, um aprimoramento e tal. Se vai ser aprimoramento ou não, aí depende dos detalhes que vão ser discutidos. Enfim, então, do ponto de vista estrito sensu, Ciro Gomes está absolutamente correto, mas eu acho que houve um problema ali de comunicação. E talvez eu não tenha falado no vídeo anterior, porque eu achei que uma vez que para mim ficou claro qual foi a confusão, não merecia maiores considerações. Mas aparentemente muita gente achou que era, enfim, quente essa discussão. E essa discussão foi alimentada, em grande medida, porque existe um temor que está sendo alimentado pela mídia, que se o PT ganhar, o PT vai vir com tudo e vai impor censura, um regime autoritário e tudo mais. Eu não sou nenhum fã do PT. Eu fiz críticas nesse canal diversas vezes ao PT. E as minhas críticas estão muito vinculadas justamente ao fato de que o PT fez políticas de alianças com o centro, que na verdade não é centro, é o direitão, e com isso fez concessões gigantescas para o grande capital. Fez alianças, inclusive envolvendo grandes empresas como a Odebrecht e outras, e aí está a grande raiz da crise ética, a corrupção e tudo mais. Aceitou financiamento de empresas, de grandes empresários, botou dinheiro para dentro,
fez aliança com gente do pior naipe do MDB. Agora, essa política de aliança, que tem todo esse entulho horrível, também tem como característica amenizar algumas lideranças do PT que têm tendências autoritárias. E algumas delas, das mais antigas, têm sim. Então esse temor não é assim completamente infundado. Mas quando você olha os grupos dominantes no PT e que têm mais influência sobre as indicações, o maior defeito deles nunca foi esse chamado bolivarianismo. O maior defeito dele, ao contrário, foi seus acordos com o grande empresariado e o loteamento do Estado brasileiro e não ter feito as grandes reformas de mexer nos privilégios, como parte de uma política de alianças, de conciliação e tudo mais, que é a política que o PT vem praticando já há bastante tempo. Então, embora existam alguns indícios e algumas pessoas dentro do PT, tipo José Dirceu, que sinalizam nessa direção, quando você observa as tendências dominantes como o PT governou, isso não faz sentido. Não se sustenta, essa tese não ganha força. Agora, eu entendo a estratégia de Ciro Gomes ao tocar nesse aspecto, porque esse é um aspecto que ajuda a caracterizar o PT como radical e ele como terceira via. Então, do ponto de vista eleitoral, me parece uma estratégia inteligente, porque essa estratégia meio que lança um temor sobre o PT que é muito mais difícil ou quase impossível ser lançado sobre o próprio Ciro Gomes. Claro que alguns vão apontar para frases autoritárias do Ciro Gomes, tipo a que ele fez em relação ao jornalista, que ele disse, prende ele e tal, o amigo do Jucá. Falar nisso, toda vez que eu vejo aquele vídeo, ele dizendo assim, vai pra casa do Jucá, então eu morro de dar risada, porque é uma cena assim, muito engraçada. Eu sei que vocês podem estar dizendo assim, como assim, André, engraçado e tal? É porque a hora que o Ciro diz isso, é como quem diz assim, você é da banda podre, dos corruptos e tal, vai pra casa do Jucá. É hilária. Pra mim, eu acho hilariante. Não gosto do ponto de vista dele, quando ele diz prender e tal. Claro que há excessos, isso enfim, nem precisaria dizer que há um excesso ali. Mas a parte de vai pra casa do Jucá eu acho muito engraçado. Mas enfim, acho que a estratégia do Ciro, isso está correta, porque ela busca colocar o PT como um extremo, principalmente na coisa do conversa também sobre o controle social da mídia e tal. Em relação à mídia, a proposta do PT não é muito diferente da proposta de vários setores progressistas. Qual é essa proposta? É a proposta, quando se fala em democratização da mídia, que isso é utilizado em vários contextos e tal, é ampliar o número de vozes. É permitir, por exemplo, que o País, The Intercept, a BBC e outras agências de notícias tenham espaço no Brasil e possam atuar. Porque, na verdade, a galera que é contra isso, tipo Globo, SBT, Estadão, Folha de São Paulo e outros, é porque eles veem o seu monopólio ameaçado. Então, não pense que eles estão defendendo liberdade de imprensa, não. Quando eles criticam o PT, quando o PT fala de democratização da mídia, é porque eles estão defendendo o seu próprio interesse privado. Isso é bom deixar claro. Agora, que existem algumas pessoas dentro do PT que têm traços autoritários e que não são inteiramente confiáveis em relação a essas questões, tem algumas pessoas que são vingativas e que fazem a política do pior tipo. Muitas dessas foram presas já até. Talvez a minha esperança de que o PT não esteja tão podre quanto já esteve é porque muitas dessas pessoas foram presas. Então, deu uma certa limpada aí. Mas não dá nem para comparar, nem para começar a comparação entre o autoritarismo dessas algumas figuras do PT e um candidato que diz que não teve ditadura militar, que nega a censura, que tenta dizer que Vladimir Herzog se suicidou. Quer dizer, a mídia está fazendo uma narrativa tentando criar uma equivalência entre os dois. Olha,
essa é uma das narrativas mais falsas, mentirosas e desonestas que eu vi em tempos recentes. Existem diferenças abissais. E os motivos principais pelos quais o PT deve ser criticado, normalmente não são criticados por essas agências. E isso não é por acaso, não pense que isso é um acaso ou não. Eles não criticam naquilo que realmente o PT precisa ser criticado, porque aquilo que o PT realmente precisa ser criticado revela um ponto de vista que não é o deles. Ou seja, criticar duramente a política de alianças e a política de associação com o empresariado não interessa para esses setores, porque o candidato preferencial deles, que era o Alckmin, se aliou com o Centrão, com a banda toda podre de corruptos, e recebe grande quantidade de dinheiro do empresariado. Ou seja, é lógico que eles não vão criticar esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa é o tipo de coisa que eles defendem. Então, naquilo que o PT é mais criticável, eles poupam o PT. No máximo fazem aquela coisa da incoerência que foi apontada pelo Boulos durante o debate, de estar fazendo campanha com Eunício de Oliveira e com Renan Calheiros e figuras afins. Mas muito en passant, e esses outros aspectos nem tocam. Já no que interessa o bolso deles, que é a ampliação e a quebra do monopólio, que, aliás, diga-se de passagem, é algo que eu defendo também. Não vejo por que nós devemos ter esse monopólio de informação em grupos de poucas famílias. A imprensa é mais livre quando tem mais vozes. Estamos aqui no YouTube justamente trabalhando com mídias alternativas, e isso é fundamental. Se dependesse da grande mídia, eles já tinham fechado o YouTube. Porque eles não querem nada com mídias alternativas, eles querem o controle da informação, porque isso dá a eles mais poder e mais dinheiro. Enfim, um outro comentário, e aí eu acho que é importante dizer, esses debates, me parece, está tendo relativamente pouco impacto na intenção de voto. E o tempo de televisão também. Se vocês olharem para Alckmin, não está mexendo, né, quase nada agora a intenção de voto de Alckmin. O único partido que soube aproveitar o tempo de televisão me parece que foi o PT, fundamentalmente porque colou a imagem de Haddad com Lula e usou outras estratégias aí, que algumas estão sendo até questionadas, a gente tem que investigar, para poder, enfim, emplacar o seu candidato. Eu vi recentemente indícios de que o PT tem quase 20%, por aí, do eleitorado seria identificado com o PT. Isso é um fenômeno de identificação, ou seja, o PT conseguiu uma coisa de conexão partidária que é muito rara aqui no Brasil. Isso tem um lado bom e um lado ruim, porque leva também, às vezes, a uma certa cegueira. Eu já estive em alguns lugares recentemente de pessoas dizendo assim, esse não é o momento de criticar o PT, porque o PT talvez seja a única chance, talvez seja o que vai derrotar o Bolsonaro. Se você criticar agora, você estaria ajudando o Bolsonaro. E eu acho que a gente não deve, assim, dedicar todo o tempo a ficar malhando o PT, mas críticas corretas e precisas não empurram o voto em direção ao Bolsonaro, desde que elas sejam acompanhadas com a ressalva que todas essas críticas não arranham, não chegam nem perto das críticas que recaem sobre o Bolsonaro. E aí você ganha legitimidade para criticar também Bolsonaro. Quer dizer, eu acho que aqueles que fazem a política do não vou criticar o PT, porque o PT parece que vai para o segundo turno com o Bolsonaro, e aí eu estaria ajudando o Bolsonaro, na verdade, perdem um pouco da sua voz diante da sociedade dos indecisos e dos não petistas. Por quê? Porque os indecisos e os não petistas, e enfim, todo o segmento de população que ainda não se definiu ou que está votando nos outros candidatos e que vai se definir no segundo turno, caso seja Haddad e Bolsonaro, que é uma coisa ainda em questão, esses daí, quando escutam alguém que só diz as coisas boas do PT e não diz nada de ruim, não acreditam. E por um motivo muito simples. Olha para essa pessoa e diz,
você não tem o mínimo de objetividade. Mesmo que não saiba a palavra objetividade, ou que não use essa palavra, use outras palavras, tipo imparcialidade, isenção, que são palavras inadequadas para essa caracterização, mas diz isso. E ao dizer isso, diz, desliguei, não estou mais ouvindo nada do que você está falando. Porque o que você está falando, eu não acredito em você. Você não está tendo o mínimo de autocrítica. Já aqueles que só fazem, que aproveitam esse momento para bater mais duro no PT do que em Bolsonaro, esses sim, estão fazendo o jogo do adversário, o jogo daquele que a esquerda progressista precisa derrotar. Por isso que eu sou profundamente ele não. Então qual seria a estratégia que eu defendo? A estratégia que eu defendo, e eu defendo ela vigorosamente, é que a melhor forma de defender o campo progressista é criticar todos aqueles do campo progressista quando eles cometem erros, sempre tentar ser o máximo de objetivo que for possível, lembrando que todos nós temos vieses, todos nós temos pontos de vista, mas nunca igualar essa crítica à crítica àqueles que não acreditam na democracia, aqueles que demonstram desprezo pelos homossexuais. Uma pessoa que diz que homossexual não merece receber as drogas do coquetel contra a AIDS por ser gay, e que merece, os pais devem dar um coro para mudar o comportamento, essa pessoa perdeu a sua humanidade, perdeu a sua compaixão humana. E teve gente aqui querendo justificar, eu acho injustificável. E aviso logo, se for vizinho de alguém que está dando uma surra num filho, seja pelo motivo que for, chama a polícia. Se tiver uma criança aqui, um adolescente, gritando de dor porque está sendo surrado pelo pai ou pela mãe, ou quem quer que seja, eu chamo a polícia. E eu acho que vocês deveriam chamar a polícia. Então, nós não podemos igualar as críticas. As críticas devem ser feitas sempre contra todos, mas elas têm que ter... Você tem que ter um parâmetro. Você tem que ter noção de escala. As críticas não são iguais. E, infelizmente, boa parte da nossa mídia está igualando Bolsonaro e o PT. E se fosse Ciro, não se enganem, estariam igualando Bolsonaro e Ciro. Se Ciro estivesse hoje indo para o segundo turno como Bolsonaro, todos aqueles vídeos das grosserias de Ciro estariam sendo usados para dizer, tá vendo? Bolsonaro é autoritário, Ciro é autoritário, dá tudo no mesmo. Essa seria a narrativa. Enquanto um está dizendo contra minorias e usando um discurso violento, e outro está reagindo a provocações, sim, com excesso, é criticável, claro que é, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São coisas diferentes, ambas criticáveis, mas a escala da crítica, obviamente, tem que ser diferente. E infelizmente, a nossa política, e a nossa mídia, e as nossas narrativas pobres fazem isso. E se fosse Marina, ia ser uma outra estratégia de igualar. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Entendeu? Eu acho que o único poupado pela nossa mídia, nossa narrativa oficial, seria Alckmin. Alckmin, a única... ou seja, eles não tentariam igualar. A crítica talvez fosse um pouco diferente, mas seria muito mais suave. Porque é o que essa turma na mídia gosta. Né, apoia predominantemente. Isso para mim fica absolutamente evidente no discurso. Eu que venho acompanhando muito a Band, Jovem Pan e todos esses canais, seja de YouTube, assim, a mídia mais tradicional, establishment, é profundamente PSDB. E eles estão putos da vida com a possibilidade de um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, e ficariam igualmente putos se fosse Bolsonaro e Ciro. Aliás, Ciro está na frente de Alckmin na escala. No momento atual, Bolsonaro, Haddad e Ciro, ou seja, Ciro ser alternativa a Haddad, deixa eles absolutamente loucos. Entendeu? Se vocês prestarem atenção em alguns dos vídeos que eles comentam isso, eles fazem com a dor, eles dizem assim, né? E a Alckmin, com esse tempo todo de televisão, não subiu. Só falta dizer, que pena. É ridículo, é ridículo. Enfim, era isso que eu tinha para dizer. Talvez tenha faltado mais coisa aí, mas é da vida.
Eu acho que inspirado aí por gente que está demonstrando um pouco de emoção, eu também resolvi fazer uma reflexão com mais emoção aí sobre o que eu tenho pensado sobre as eleições. E se vocês gostam do que eu faço, lembrem sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.